Olá pessoal, na aula dessa semana a nossa discussão ela vai girar aí na crise do Império Romano. Para ser mais preciso, essa aula é bem tranquila e a gente fecha com ela aí um período, né, estudado, entendendo como é que o Império Romano ele chega ao seu fim aí. Então a gente começa a entender algumas das bases do declínio do Império. É um material super tranquilo, vocês vão entender ele super de boa, não tem nenhum mistério mesmo para compreensão, tá? Então a gente vai seguindo, tá? Por volta do século III, a gente vai começar a perceber que Roma ela vai apresentar algumas problemáticas. A grande parte delas é relacionada a problemas econômicos. Por quê? O período da Pax Romana, o período da paz romana, ele vai trazer uma grande estabilidade. Então, boa parte dos ganhos que se tinha por conflitos externos, saques e outras coisas, não vai estar se tendo, tá? A mão de obra escrava, que muitas vezes se conseguia através de combates, também não. Então, a gente começa a perceber dentro de Roma uma diminuição do número de escravos. Consequentemente, a gente acaba tendo uma diminuição da mão de obra. Essa diminuição da mão de obra, ela vai afetar diretamente a produção agrícola e também o trabalho nas cidades. Então, a gente tem uma queda aí na riqueza, tá? Então, essa é uma das problemáticas que a gente tem, tá, com a diminuição do número de escravos. É, Nesse período, para tentar compensar esses problemas, o Império ele vai acabar aumentando os impostos para tentar cobrir alguns gastos. Tá? Isso vai acabar deixando a população empobrecida, afetando setores do comércio, né, das relações de produção, enfim. Uma série de problemas vão estar sendo gerados aí a partir dessas situações. Tá? E para terminar de fechar a tampa dentro dessa lógica toda, nós tínhamos um problema com as fronteiras, que constantemente estavam sendo ameaçadas por povos germânicos. Esses povos eram chamados pelos romanos de bárbaros, pelo fato de que eles possuíam uma cultura diferente, eles possuíam hábitos diferentes, uma linguagem diferente, que não compactuava com a maneira que os romanos entendiam o mundo na sua volta, né? E constantemente as fronteiras estavam sendo ameaçadas por esses povos. E as fronteiras estavam sendo defendidas por soldados cada vez é, mal remunerados, cada vez mais mal remunerados. Né? A gente ainda tinha um problema aí também com a desvalorização da moeda. Para tentar cobrir alguns gastos, o Império começou a fabricar mais moeda, só que essa moeda ela era feita com menos ouro. Então, para poder tentar suprir algumas carências. Então, nesse processo, nós tínhamos uma desvalorização da moeda, além de outras situações que eram encontradas aí no período, tá? Nesse contexto todo de problemas econômicos, o que é que vai estar acontecendo? Muitas pessoas vão estar saindo da cidade para morar no campo. Primeiro, para tentar resolver os problemas econômicos, para tentar suprir, porque cada vez mais a população das cidades, os plebeus principalmente, estão ficando mais pobres. E outro tópico também era para tentar fugir de possíveis conflitos e invasões germânicas que, vez ou outra, podiam acontecer. Nesse contexto, as cidades começaram a esvaziar e a população começou a trabalhar no campo, também atrás de emprego para tentar ocupar a vaga, ou melhor, para tentar cobrir a lacuna deixada pela falta de mão de obra escrava. Tá? Essa saída da cidade e o aumento das pessoas para o campo, ela é chamada dentro da história, das ciências sociais, geografia, enfim, de ruralização, tá? Essa saída da cidade para o campo. No campo, boa parte das áreas agrícolas elas pertenciam aos mais ricos. Então nós tínhamos grandes áreas, grandes latifúndios, né? Todos eles concentrados na mão de uma única pessoa. Isso vai fazer com que muitas dessas pessoas mais pobres elas comecem a trabalhar no campo na situação de colono. O que é isso, né? Eles vão trabalhar para a pessoa, da terra da pessoa, na verdade, né? E em troca ali, por ter recebido a terra, por poder estar trabalhando naquela terra, ele vai acabar dando uma parte da colheita. Então, o que vai ser produzido, uma parte vai ser repassada para o dono da terra. Né? Essa relação ali do colono com o proprietário da terra, ela vai se chamar de colonato, que é outra grande particularidade aí desse período. Infelizmente o livro de vocês tem uma discussão bem restrita sobre isso, mas vale a pena até analisar mais porque
a junção do colonato romano com uma característica germânica chamada de comitatus vai acabar dando as bases do que a gente vai entender depois como sistema feudal. Então, as bases do feudalismo se associam muito a essa relação de terra que foi construída aí em Roma, juntamente também com a questão da proteção guerreira, que é uma particularidade aí dos povos germânicos, tá? Mas seguindo, tá, a nossa discussão, dentro de toda essa crise, a gente ainda tem outra crise ainda dentro de Roma, que era uma crise política. As lutas por sucessão, elas eram constantes e bem visíveis, se assim eu posso dizer, tá? Muitas vezes, lembrem que as pessoas que estavam no poder, a maioria delas eram militares, né? E aí se começou muitas vezes disputas ao trono que acabavam causando a morte de pessoas que talvez assumissem. Então, a sucessão de chefes de poder era constante. Alguns governavam 3 anos e aí acabava acontecendo alguma coisa. Esse período ele ficou conhecido como anarquia militar, ok? Tentando resolver algumas situações, um imperador chamado Dioclécio, ele vai criar uma ideia de uma tetrarquia. O poder vai ser dividido ali entre 4 outros generais, cada qual vai ter uma responsabilidade dentro do governo, tá? Outra ideia também é a lei do máximo, que vai estabelecer um preço específico, tá? Um preço máximo para os produtos, para evitar variação e para tentar dar uma estabilidade à economia, tá? Então, essa foi uma das maneiras de se tentar estabelecer. Apesar de que, quando Diocleciano ele sai do poder, juntamente com Maximiliano, que era outro apoiador, todo aquele sistema que se tinha antes de sucessão, de conflitos, ele volta, tá? Então vai ser um momento, uma constante, mas que não necessariamente vai se perpetuar. Essa estátua que vocês estão vendo no canto, eles atribuem como uma representação da tetrarquia de Diocleciano, mas não sabe ao certo mesmo se é uma representação direta ao tema, tá? Outro cara que vai tentar resolver esses problemas, tá, que é uma figura importante demais para a história de Roma, foi Constantino. Ele vai tentar combater a situação das invasões bárbaras, transferindo a capital de Roma para Bizâncio, que é uma cidade que tem uma localização muito particular, tá, cercada ali por mar, dava para se fazer um cerco. Era uma cidade que teoricamente estava bem mais protegida do que a capital, o mesmo Roma. Então, a capital ela passa para a cidade de Bizâncio. Depois de um tempo, Bizâncio ela vai ter seu nome mudado para Constantinopla em homenagem a Constantino. Hoje em dia, Constantinopla está localizada na Turquia, mais precisamente onde hoje a gente tem a cidade de Istambul. Então é muito válido a gente ver isso aí. Mais para frente, tentando amenizar mais ainda os impactos dos problemas econômicos e da administração, que está ficando cada vez mais difícil de administrar um território tão grande, Teodósio ele vai ter por ideia dividir Roma, dividir a administração de Roma. Então a gente vai ter uma Roma oriental, né, com a capital em Constantinopla, e a gente vai ter uma Roma ocidental, que é a própria Roma, né? E aí Teodósio depois ele vai acabar dividindo isso entre esses dois filhos, Honório com a parte ocidental e Arcádio com a parte oriental, tentando assim estabelecer um vínculo administrativo, uma base administrativa melhor pensada, sabe? Então é um período muito interessante da história de Roma, porque a partir daí nós vamos ter uma noção dos caminhos, tá? Do que vai estar acontecendo, principalmente com os povos germânicos. Esse mapa, à primeira vista, ele parece ser muito confuso, mas se vocês prestarem atenção nos detalhes, vocês vão entender muita coisa. Lembram dos povos germânicos que eu havia falado? Bem, eles já estavam ali imbuídos no território romano há muito tempo, tá? Geralmente eles moravam na parte mais norte da Europa, na região da Germânia, e compreendiam diversos povos. Então, quando eu me refiro aqui dos povos germânicos, ou dos povos bárbaros, como os romanos chamavam, eu não estou falando de uma cultura só. Estou falando de vários povos, cada qual com suas particularidades. Tá? Algumas ali se aproximavam principalmente em aspectos religiosos. Tá bem? Então, os povos germânicos, eles já estavam ali pela fronteira do Império e mantinham certa relação com a população. Então, desde trabalhando no campo, como trabalhando como soldado, em alguns casos até casando com, mantendo relações aí de casamento com pessoas do território romano. Então, os povos germânicos eles já tinham uma certa associação e já estavam gradativamente aí conseguindo um contato dentro
do Império Romano, tá? Só que essa cena ela vai mudar muito a partir do século V. Os hunos, que eram um povo da Ásia Central, vai chegar com tudo ali invadindo territórios germânicos. Tá? Nessa época, esse acontecimento vai obrigar muitos povos germânicos a, meio que, nessa tentativa de fugir, acabarem entrando mesmo de vez, forçando a barra, como eu posso falar, dentro do Império Romano. Isso vai fazer com que algumas relações elas passem a sofrer certas alterações, tá? Como por exemplo, algumas alianças militares entre germânicos e romanos vão acabar acontecendo, para tentar assim também tentar manter uma certa ordem dentro das fronteiras. Gradativamente, essa inserção ela vai começar a aumentar a fragilidade dentro de Roma e a aproximação, como posso colocar para vocês, a aproximação dos germânicos do poder. Então, gradativamente, a figura dos povos germânicos ela vai aumentar muito sua força. E aí, por volta de 476 depois de Cristo, o último imperador da Roma ocidental foi deposto, né, assume um líder germânico e aí já tem toda uma nova lógica. Constantinopla vai permanecer de pé muito tempo, né? A Roma Oriental ali, ela vai se sustentar e aí a gente vai ter a formação do chamado Império Bizantino, que dura, se a memória não me falha, até 1473, eu acho. Não, 1453, se a memória não me falha, tá? Então, mas aí já é outro material que a gente pode avaliar mais profundamente. Pessoal, a atividadezinha bem tranquila, tá bom? É mais para que a gente tenha uma noção básica da argumentação do que foi conversado hoje. Vale a pena aí a gente estar fazendo essa análise, tá bem? Muito obrigado pela atenção e valeu!